Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação ter você assistindo essa apresentação. Números de Mersenne, raízes e quadrados. 6, 28, 496, 828, 33, 550, 336 são alguns números perfeitos. Números perfeitos são os números cuja soma dos divisores próprios é o próprio número. Por exemplo, 1, 2 e 3 são os divisores próprios do 6. Então, somando eles, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então, a soma dos divisores próprios é igual ao próprio número, que é 6. Outro exemplo aqui, 28. Então, os divisores próprios de 28 é 1, 2, 4, 7, 14. E somando todos eles, tem como resultado o próprio 28. Um dos métodos de se obterem os números perfeitos é através da soma de números naturais consecutivos. Por exemplo, somando de 1 a 3, temos como resultado aqui 6. Da mesma forma, somando de 1 a 7, consecutivamente, obter aqui o número perfeito 28. Outro exemplo, somando de 1 a 31, obtemos o número perfeito 496 e também aqui somando de 1 a 127, isso consecutivamente, temos como resultado 8.128. A soma então de números naturais consecutivos tem como resultado um número triangular, e entre eles números perfeitos. Nem todo número perfeito é um número triangular, mas nem todo número triangular é um número perfeito. É o caso de 1, 3, 10, 15 e outros. Interessante observar que na soma dos números naturais consecutivos, o último fator é um número uma unidade menor que uma potência de base 2. Por exemplo, 3, 7, 31, 127 são números uma unidade menor que uma potência de base 2. Outro método de se obter números perfeitos é através da soma de potências de base 2 consecutiva. Por exemplo, 1 mais 2 é igual a 3, e 2 vezes 3 é igual a 6, e 6 é um número perfeito. Outro exemplo, 1 mais 2 mais 4 igual a 7. 4 vezes 7 igual a 28. E assim, para 496 e 8.128. Interessante observar aqui que o último fator é multiplicado por um número primo, que é a soma. Por exemplo, 1 mais 2 é 3, 3 é um número primo. 1 mais 2 mais 4, 7 é um número primo. Então é uma potência de base 2 multiplicada por um número primo, que também é uma unidade que uma potência de base 2. Da mesma forma, 16 vezes 31. Então 16 uma potência de base 2 e 31 uma unidade menor que uma potência de base 2. Outro exemplo, 64, 127. Então é uma potência de base 2 vezes um número primo. 127 é uma unidade menor que uma potência de base 2. Então, a partir das somas de potências de base 2 consecutivas, deduziu-se então a fórmula de Euclides, que é 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Então reparem que é uma potência então, de base 2 multiplicada por um número que é uma unidade menor que uma potência de base 2. No caso, 3. E 3 é um número primo. Então uma potência de base 2 multiplicada por um número primo tem como resultado um número perfeito. Uma nova propriedade relacionada aos números perfeitos é a soma de grupos de divisores. Por exemplo,
O número perfeito 6 tem 4 divisores. Se separarmos eles em grupos e somarmos, então 1 mais 2 é igual a 3. 3 é a raiz quadrada, né, da soma dos múltiplos de 3. Então 3 mais 6 é igual a 9, e 9 é o quadrado perfeito das somas de potências de base 2. Então 1 mais 2 é igual a 3, e 3 mais 6 é igual a 9. Outro exemplo com o número 28, o número perfeito 28. Separarmos ele em grupos de divisores, por exemplo. Então a soma das potências de base 2, 1 mais 2 mais 4 é igual a 7. 7, né, é a raiz quadrada, né, da soma dos múltiplos de 7. Então 7 mais 14 mais 28 é igual a 49. 49 é o quadrado, né, da soma de potências de base 2, que é igual a 7. Outro método aqui para se gerar os números perfeitos é através aqui da fórmula de Mersenne, né, 2 elevado a p menos 1. Então 3, 7, 31, 127, 2047, 8191, né, são todos números de Mersenne. Agora reparem, né, que nem toda a base 2 elevado ao número primo menos 1 também vai dar um número primo. Por exemplo, 2 elevado a 11, 11 é um número primo, mas menos uma unidade dá 2047. 2047, né, é um número composto. Quando é um número primo, então multiplica-se por uma potência de base 2, né, que é um número consecutivo do número primo. 3 vezes 4 dividido por... Aliás, 3 vezes 4 dá 12 dividido por 2 dá 6. Né, 7 vezes 8, né, 8, uma unidade maior que 7. 8 é uma potência de base 2. Então 56 dividido por 2 igual a 28. 28 é um número perfeito. E assim para os demais. Então quando a fórmula 2p menos 1 gera um número primo, e este multiplicado por uma potência de base 2 e dividido por 2, né, tem como resultado número perfeito 6, 28, 496, 8.128, né, 33.550.336, né, são números perfeitos. Uma outra propriedade relacionada aos números de Mersenne, né, seja ele primo ou composto, é que somando os seus múltiplos em relação, né, ao expoente da base 2, tem como resultado, né, o quadrado perfeito, né, de um número de Mersenne. Por exemplo, 3 mais 6 dá 9. Né, a potência de base 2 está elevada ao expoente 2. Então, coloca-se aqui, né, dois múltiplos de 3, o 3 e o 6, somando dá 9. Mesmo exemplo aqui para o 7. Então 2 elevado a 3 menos 1 dá 7. Então somando os múltiplos de 7, 7, 14, 28 é igual a 49, né, que é o quadrado perfeito de 7. Da mesma forma 15, 2 elevado a 4 menos 1 dá 15. Então pega-se os múltiplos de 15, né, 4 múltiplos a partir de 15. Então 15, 30, 60, 120. Né, vai se dobrando os valores aqui. Dá 225. 225, né, é o quadrado de 15. Da mesma forma 31. Né, 2 elevado a 5 menos 1 dá 31. Então pego os múltiplos de 31 a partir de 31 5 vezes. Então 31, 62, 124, 248 e 496. Somando todos eles, né, obtém-se, né, o quadrado perfeito do número 31. E assim para os demais aqui nos exemplos. 63, 127, 8.191. Se você quiser se inteirar mais sobre esse tema, acesse o estudo 515, números de Mersenne e raízes quadrado,
no site osfantásticosnumerosprimos.com.br. Solicite gratuitamente o livro Triângulo Retângulo através do e-mail contato@osfantásticosnumerosprimos.com.br. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Convido a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde há estudos, textos, curiosidades, bem como jogos matemáticos, calculadoras. Muito obrigado e até a próxima.